Queridos, o tema de hoje é: consagre a sua vida e sua família no altar do Senhor. E quando a bispa me mandou esse tema, ele é muito parecido com o tema de sexta-feira, e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou pregar sobre isso? Porque na sexta nós falamos sobre os valores, invista os valores de Deus na sua vida, na sua casa. E para mim as ministrações pareciam muito parelhas, né? Pensar na ministração. E aí eu fui orar ao Senhor, e Deus trouxe um texto ao meu coração. E eu queria que o pessoal colocasse para mim, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Que você abra o seu coração nessa noite, para receber o que Deus tem para nos dizer. Diz assim: por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Essa tradução não é favorável. A João Ferreira de Almeida, ela vai dizer, põe a tua casa em ordem. Quem tem essa tradução aí? Levanta a mão. Ninguém? Misericórdia. Fala, pastora, nem Bíblia eu trago para a igreja mais. Depois que começou a pôr Bíblia no telão. Mas quem tem João Ferreira de Almeida, NTLH, vai dizer, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. E eu gosto mais da versão põe a casa, porque as coisas, pode ser qualquer coisa, né? Põe a roupa em ordem que você vai morrer. Quem é da época que tinha as avós que falavam assim, menino, não pode dormir com a louça suja, vai que você morre de madrugada. Vocês não tinham isso não, gente? Vocês não tiveram infância. A minha tia falava isso. Minha mãe, não pode dormir com a casa suja, bagunçada, com a louça suja, vai que você morre de madrugada. E daí? Aí vem os vizinhos aqui, a louça está bagunçada. E daí? Estou morta mesmo? Pode falar o que quiser. Mas vamos lá. Eu prefiro a versão, põe a tua casa em ordem. Cadê? Ah, gostei. Põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Pode seguir. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Esse virou o rosto para a parede, parece que ele virou igual a gente vira. Você imagina Ezequias deitado na cama e virando para a parede. Mas não é isso, tá, gente? Era. Mas ele não virou para qualquer parede. Porque lembra quando consagrou o templo? Que Deus falou assim, que Salomão orando, ele pediu, Deus, se o teu povo for tirado de dentro da terra de Israel e for espalhado pelas nações e orar voltado para esse templo, que o Senhor ouça a nossa oração, era isso. Então, quando ele virou para a parede, ele virou para a parede que dava em direção ao templo. E ele orou ao Senhor. Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo com fidelidade e integridade de coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. É ou não é uma oração ousada? Quem aí tem as moral, chegar para Deus e falar, Deus, o negócio é o seguinte, o Senhor tem visto como eu tenho andado fielmente, eu sou íntegro. Quem aí tem essa moral? Pode passar. Não, volta lá, não terminei de ler, perdão. E Ezequias chorou muito. E aí Deus ficou comovido. Não, volta lá, pode ir. Mas antes de Isaías sair do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida. Foi ou foi um bom negócio? Imagina você, no auge da sua idade, não imagino que você está achando que você é velho. E aí você recebe uma profecia dessa. Põe a tua casa em ordem que você vai morrer, Sara. Deus, eu tenho que criar o Gabriel. E aí Deus olha e fala assim, eu vou te acrescentar mais 15 anos. Tem uma coisa boa e uma ruim. A boa é que você sabe que você vai viver mais 15 anos. A ruim é que quando estiver chegando perto do 15º ano, você fica assim, ai meu Deus, eu vou morrer. Ué, gente, vocês não pensam isso não? Eu ia pensar. Eu prefiro morrer de surpresa.
negócio de ser avisado que vai morrer, não dá muito certo. Mas vamos lá. Acrescentarei 15 anos à tua vida, livrarei a ti e a essa cidade das mãos do rei da Síria, que era Senaqueribe. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Isaías disse mais: pegai uma pasta de figos, pegaram uma e aplicaram sobre a úlcera e ele se recuperou. Pode ir. Então Ezequias perguntou a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me curará e de que depois de 3 dias subirei ao templo do Senhor? Olha só, Isaías era o maior profeta, ou um dos maiores profetas da época. Ele chega para Ezequias e fala: você vai morrer. Ezequias ora. Aí Deus fala assim: volta lá e fala assim: não, você não vai morrer mais não, vou te dar mais 15 anos de vida. Aí Isaías volta e fala para ele: não, você não vai morrer mais não, porque Deus vai te dar mais 15 anos de vida e você não vai sofrer na mão do rei da Síria. Aí, para completar, olha a ousadia de Ezequias. E ele não está errado não, tá? Mas além da oração ousada de: olha, Senhor, como eu sou fiel e íntegro, ouça minha oração e acrescente os meus dias, ele ainda vai fazer mais um pedido: eu quero um sinal. Não basta o Senhor falar para mim que eu não vou morrer, eu quero um sinal de que eu não vou morrer. E aí está lá o texto. Isaías respondeu: este será o sinal do Senhor de que cumprirá o que disse. Queres que a sombra se adiante ou volte 10 graus? Você quer que a sombra ande ou você quer que ela retroceda? E aí ele vai dizer o seguinte: Ezequias respondeu: é fácil que a sombra se adiante 10 graus. Não seja assim, pelo contrário, que a sombra volte 10 graus. Teoricamente falando, Deus teria que meio que parar o tempo, vai. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra do relógio, a sombra voltar 10 graus que havia avançado no relógio de Acás. Naquele tempo, não, é só até aí. Eu vou pegar esse texto para ministrar com você sobre consagrar a nossa casa. Se você olha o texto, você fala: é fácil, cata o relógio aqui da igreja, vamos pensar que 10 graus é 10 minutos, porque me perdoe, mas eu não pensei em pesquisar quanto que equivale 10 graus naquela contagem. Mas não é igual o nosso relógio de casa, que você cata ele e volta 10 minutos. Voltou 10 minutos. Não era isso. Quem já foi em Poços, viu que lá em Poços de Caldas não tem um relógio de pedra? Que ele é movimentado pelo sol? Sim? Vocês já viram? Ou já ouviram falar? Ele vai andando de acordo com o sol. Foi exatamente esse o pedido que ele fez para Deus: eu quero que o relógio retroceda. Então é você pensar naquele relógio de Poços voltando 10 graus. Então o relógio começou a voltar sozinho. Só que para voltar, não é só voltar. Tanto que algum tempo atrás, a NASA faz uma contagem aí de tempo de existência da Terra, e falta na conta, falta algumas horinhas aí. Tudo, gente, a Bíblia já explica onde que está essas horinhas que está faltando. Primeiro, quando Josué orou e Deus para tudo para o povo de Israel vencer. Porque se Deus não para o tempo naquele exato momento, Israel não venceria a batalha batalhando à noite. Que aí ele vai fazer aquela oração pedindo para Deus parar o sol, mas Deus não parou o sol, Deus parou literalmente a terra. E o segundo episódio vai ser o relógio de Acás. E tem muitos teólogos que já fizeram a conta e ela bate certinho. Então vamos pensar aqui. Deus vai falar com um rei chamado Ezequias. E eu quero que você pense comigo nesse personagem. A Bíblia vai dizer, se você ler Crônicas e Reis, o livro de Reis, que não houve em Judá nenhum rei semelhante a Ezequias. Ninguém foi como Ezequias para governar Judá. Ninguém. Pastora, mas Davi não foi o maior rei de Israel? Exatamente. Davi foi o maior rei de Israel. Ou seja, as 12 tribos congregadas. No tempo de Ezequias, não estavam as 12 tribos juntas mais. Estava 10 tribos para um lado, norte, Israel. 2 tribos no sul, Judá, que era Benjamim e Judá. E ele vai governar a menor porção, que é Judá. E quando você vai ler a história de Ezequias, você vai ver que ele vai fazer um limpa na nação de Israel. Ele vai tirar toda a idolatria que estava. Ele vai restaurar o culto. Ele vai restaurar a palavra. Ele vai ser um homem que ele vai fazer exatamente tudo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Só que quando ele está com 39 anos de idade, e ele está com 39, por quê? Porque ele viveu 54 anos
Então, você pega 54, diminui 15, ele deveria ter entre 39, 38, 39, 40 anos. Então, imagina você lá para os seus 40 anos, e aí Deus manda a bispa ir lá na porta da sua casa e falar para você assim, ó, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Eu acredito que essa é uma profecia que ninguém quer receber. Essa todo mundo passa. Não, pastor, muito obrigada. Não faço questão de receber essas palavras. E ele vai receber essa palavra de Deus. E você percebe do nível de intimidade, de integridade, de comunhão, de relacionamento que esse homem vai ter com Deus. Você percebe o quanto ele temia ao Senhor, porque ele vai fazer uma oração e Deus vai responder a oração dele, Rosa. Ele vai pedir, Deus, eu não quero morrer. Só que você tem que pensar o seguinte, quem é que disse para ele que ele ia morrer? Deus. Não parece estranho? Deus fala para você que vai acontecer uma coisa, você vai pedir para quem te socorrer? E ele vai pedir para o próprio Deus, Deus não quer morrer não. Eu estou novo, estou na flor da idade, estou na idade do lobo, 40 anos, eu não quero morrer. E aí Deus vai atender o pedido dele. Só que no mesmo momento em que Deus atende o pedido de Ezequias e lhe concede 15 anos, Deus libera uma palavra. Antes de Deus conceder a ele os 15 anos, Deus já libera uma palavra. Que foi qual? Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. A gente tem a mania de olhar a oração sempre do seguinte ponto de vista. Eu oro para Deus me dar aquilo que eu desejo. Está errado? Não. A oração ela é um meio de eu obter favor de Deus. Mas a oração também é um meio que Deus responde e me diz o que Ele quer de mim. E muitas vezes nós ficamos só na primeira parte. Eu vou pedir a Deus aquilo de que eu necessito, aquilo do que eu preciso. Mas quando Ele me pede algo, eu me esqueço que da mesma maneira que a oração serve para eu pedir algo para Deus, a oração serve para Deus me pedir algo. E aí Deus vai responder a oração dele. Tudo bem. Só que a primeira palavra que Deus deu, continuou de pé. Coloca a sua casa em ordem. E Ezequias ele vai receber 15 anos de vida de bônus de Deus. Só que ele não vai fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele não vai colocar a casa dele em ordem. E eu vou te falar uma coisa. Quando você for entendendo o contexto que Ezequias viveu, teria sido muito melhor ele morrer com 39. Do que se ele tivesse continuado vivo mais 15 anos. Você vai, ai pastor, que horror. Mas é verdade. Porque se Deus já estava dizendo para ele colocar a casa dele em ordem naquele momento, é porque algo já não estava bem. Tem muita gente que pega esse texto e espiritualiza ele. Ai, Deus falou para Ezequias pôr a vida dele em ordem, que ele ia morrer. Mas quando você pega a história de Ezequias, você não vê brecha para falar que o problema de Ezequias estava na vida dele. Porque a gente não se trata como casa, a gente fala, eu sou casa de Deus. Então Deus estava falando para Ezequias, Ezequias, põe a sua vida em ordem. Deus não estava falando para Ezequias pôr a vida dele em ordem. Deus estava falando para Ezequias, põe a sua família em ordem. Pega todo o teu reino, Ezequias, e coloca em ordem, porque você vai morrer. E durante muito tempo da nossa vida cristã, nós somos levados a pensar que nós temos que nos preocupar apenas com a nossa espiritualidade. Com a nossa vida com Deus, com a nossa comunhão com Deus. Porque eu tenho que ser santo? Tenho. Porque eu tenho que orar? Tenho. Porque eu tenho que clamar? Tenho. Só que durante muito tempo, muitos de nós cristãos negligenciamos a nossa casa. E é sobre isso que Deus vai falar nessa noite. Porque não adianta eu orar falando para Deus assim, Deus, o que é consagrar? É entregar. Deus, eu entrego a minha casa, eu entrego fulano, ciclano, bertano. E Deus olhar para mim e falar, ok. Mas o que é que você está fazendo com essa casa? Como está o nível de organização do seu lar? E eu não estou falando, irmão, se a roupa está passada, se a casa está limpa, eu não estou falando disso. Eu estou falando espiritualmente falando, emocionalmente falando, como está a sua casa?
A Bíblia diz que nós levaremos dessa terra apenas as nossas obras. Sim. Aí a gente acha que a gente vai chegar diante do trono de Deus e Deus vai cobrar da gente só. E aí, o que você fez para mim? Mas o que eu fiz para Deus envolve o núcleo familiar. Porque é onde eu passo a maior parte do meu tempo. Então Deus vai me perguntar o que eu fiz com essa família que Ele me deu, o que eu fiz com a família que eu fiz parte, quem que eu fui dentro dessa casa. A nossa mentalidade precisa começar a abrir para o seguinte ponto. Eu preciso entender que eu tenho que deixar um legado para as pessoas da minha casa. Se eu sou mãe, se eu sou pai, eu preciso deixar um legado. Se eu sou filho, eu preciso começar a buscar a Deus, para que quando eu construir uma família, eu deixe um legado. A maioria dos pais hoje em dia tem uma preocupação de deixar um curso, não está errado. De deixar uma boa casa, não está errado. De deixar, de repente, algum dinheiro para esse filho se estabelecer, não está errado. Mas o legado que Deus quer que eu e você venhamos a deixar para os nossos filhos é a presença dEle. Porque de nada vai valer eu morrer amanhã, deixar uma casa para Esther, deixar um carro para ela, deixar ela formada, ela morrer e ir para o inferno. Do que valeu? De nada. Não valeu absolutamente nada. Eu estava orando a Deus e Deus me colocou uma coisa no meu coração. Eu estava conversando com o louvor antes e eu quero compartilhar com você. O Ministério Rema é um dos, você vai entender por quê. Um dos maiores legados que o bispo deixou para nós, sim ou não? Uma bênção. Mas eu estava orando, o Senhor falou para mim assim, o maior legado que ele deixou foi a bispa e a Débora. Porque se ele não tivesse, ele e a pastora Cleide, implantado nelas, o Cristo que está neles, quem assumiria o ministério hoje? Quando você pega a nação de Israel, você vai perceber, sai um rei, a maioria dos reis cometiam o mesmo erro. Davi foi um rei excepcional. Quem substituiu Davi? Salomão. Salomão foi excepcional? Não. Salomão colheu do pai, no final da vida dele se envolveu com a idolatria, e os filhos de Salomão foram uma desgraça para a nação de Israel. Essa é a verdade. Porque eles deixaram a idolatria entrar e reinar dentro de Israel. Não adianta nada eu ser uma mulher de oração, um homem de oração, uma pessoa com a vida no altar e a minha casa está arrebentada. Não adianta eu parar e falar, eu estou buscando a Deus, todo mundo que se exploda. Eu tenho a obrigação de deixar um legado. Os meus filhos precisam ter a marca do Cristo que eu tenho. Quando Deus fala para Ezequias, coloca a tua casa em ordem. É porque Deus olhou para a casa de Ezequias e falou, meu filho, a tua casa está uma bagunça, quando você morrer tudo vai ruir. E eu falei hoje na escola bíblica, a gente tem uma mania de achar que as nossas atitudes, boas ou más, vão interferir apenas na nossa vida. Não vai, respinga, tá? Se você cair, você pode ter certeza, vai ter gente que vai cair junto. E muitas vezes nós somos enganados. Sabe qual foi um dos feitos de Senaqueribe? De Ezequias? Senaqueribe estabelece uma guerra contra Judá. Nós vamos atacar Judá. E ele manda carta e tira sarro e fala para Ezequias assim, olha, ninguém vai poder te livrar da nossa mão, nem o teu Deus vai poder fazer nada por você. E aí Ezequias pega essa carta, procura Isaías, eles entram dentro do templo, levanta essa carta diante do Senhor e fala, Senhor, essa afronta não é contra nós, é contra o Senhor, afinal de contas nós somos o teu povo. Levanta e faça alguma coisa por nós. Sabe o que Deus fez? Através do pedido de Ezequias, Deus manda um anjo no arraial dos assírios. Um único anjo, numa única noite, vai matar 185.000 soldados. Só o anjo. O povo não precisou levantar uma arma. Isso é um marco dentro da história de Israel. Daí você pega um homem com um episódio desse, com uma experiência dessa,
E Deus vai olhar para esse homem e falar, ok, você é maravilhoso me buscando, porém a tua casa não. Você é um homem de fé sendo aquele... Oxi, Ezequias está amarrado sendo aquele. Você é um homem de fé, Ezequias. Você é um homem cheio da minha unção. Tudo que você pede eu faço. Mas a tua casa, há um problema dentro da tua casa. E pasmem, quando Deus vai falar isso para Ezequias, ele não tinha filho ainda. Então, de certo, era a mulher que estava bigodada lá dentro da casa. É verdade, ele não tem filho. Deus vai dar a palavra para ele pôr a casa em ordem. Então, Deus olhou e falou assim, essa mulher endemoniada, você põe ela na linha. Imagino eu. Porque, o homem não tinha filho ainda. Aí, Rosana, Deus dá 15 anos para ele viver. Nesses 15 anos, ele vai gerar um filho. Chamado Manassés. E Manassés vai ser uma teteia, como dizia o bispo. Uma maravilha de filho. Se Ezequias foi um homem usado por Deus para restaurar o culto de Israel a Deus, para tirar toda a idolatria, em contrapartida, Manassés foi um instrumento do diabo, completamente do diabo, para trazer a idolatria de volta para dentro da nação de Israel. Você consegue ver um homem cheio da presença de Deus, cheio da autoridade de Deus, ter um filho que não consegue dar sequência ao legado espiritual do pai. O que adiantou? Eu vou amplificar aqui um texto de Jesus. Jesus fala assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar a cidade inteira e perder a sua casa? O que adianta você ganhar as pessoas do seu trabalho e perder a sua casa? O que adianta você trazer outras pessoas para a igreja e a sua família se perder? Seus filhos se perderem? Eu tenho que ganhar os outros a partir da minha casa. Por isso que o tema é, consagra a sua casa. O primeiro lugar, eu gosto muito de fazer essa oração, que a minha casa seja uma extensão da tua casa, Senhor. Que a minha casa seja um lugar onde o Senhor se sinta à vontade. Sabe algo que deveria estar bem claro dentro do nosso coração como cristão? É que ninguém deveria partir dessa terra sem deixar um legado. Esses dias eu estava vendo a aula da Valnice, da faculdade que a gente faz. E ela estava falando, né? Ela já tem os seus 73 anos de idade. Não parece. A mulher está enxuta. E aí ela falou uma coisa que me fez pensar. Foi semana passada ou retrasada. E ela estava falando uma coisa que me fez pensar. Ela falou assim, ela estava falando sobre intercessão, oração, e ela falou assim, a minha geração orou muito por esse momento. Por quê? Vamos combinar. O evangelho no Brasil hoje é extenso, é ou não é? Você vê crente por todo quanto é lado. Não é difícil você encontrar um crente nos lugares. O evangelho cresceu. E aí, nessa aula, ela falava assim, houve uma geração que orou muito para que isso acontecesse. E antes da minha geração, houve uma outra geração que também orou muito, gerou muito, chorou muito, clamou muito, para que a minha geração se levantasse. E a minha geração se levantou, e a minha geração está partindo. E como ela está treinando pastores, ela fala assim, e agora é com vocês? Você viu essa aula, Rô? E aquilo eu fiquei pensando na minha cabeça. Ela falou assim, a minha geração está indo embora. Eu já tenho 73 anos, eu não sei quanto tempo mais o Senhor vai me dar. Só que a responsabilidade de continuar, de dar continuidade ao legado de Jesus é sua. E eu quero pegar esse trecho da aula dela e dizer para você, a responsabilidade da nossa família, dos nossos descendentes, pregarem o reino de Deus, serem cristãos, é nossa. A responsabilidade das pessoas que ainda não conhecem Jesus, virem a conhecer Jesus, é nossa. A responsabilidade de tomar uma posição e ser um canal de Deus, é nossa. E muitas vezes nós nos escondemos desse chamado.
Se você parar e fizer uma análise de como anda o evangelho no Brasil, você vai perceber que a gente está muito perto de uma apostasia muito grande se já não estiver entrando nela. O que é apostasia, pastora? É afastar da fé. Quem já é crente há muitos anos, 20 anos pelo menos aqui, levanta a mão. Só para eu ter uma base. Era comum, há 20 anos atrás, vou pegar 10, tá? Vou diminuir. Era comum, há 10 anos atrás, você ver crente deixando de crer em Deus. Você via crente desviar. Mas é por coisa boba. Ah, falaram mal de mim, vou desviar. Hoje você vê a pessoa desviar, mudar de sexo, o homem vira mulher, mulher vira homem, abrir igreja. Você vê de tudo hoje. O que é isso, pastora? Apostasia. Você via 10 anos atrás as pessoas baterem no peito dizendo assim, você não precisa da igreja. Que engraçado, você conheceu Jesus através de uma. Eu estava vindo para a igreja, eu estava pensando sobre isso. Raciocina comigo. Se você entrar numa linha de que você não precisa da igreja. Ah, eu tenho Deus no meu coração. Ok, aí você tem um filho. Aí você cria esse filho fora da igreja, porque você acha que não precisa de igreja. Qual é a chance desse filho se conectar com Deus? Fala para mim. Ele não tem contato. Porque se queira ou não queira, o que conecta a gente é a igreja. Até os que falam que não precisa de igreja, falam hoje, mas um dia cresceram dentro de uma. Foram criados dentro de uma, passaram um tempo dentro de uma. Algum contato ele teve que ter. E eu fiquei pensando. Porque eu vou te falar isso porque... Vou pegar a Brenda de exemplo. A Brenda cresceu praticamente na igreja, né, Brenda? Cresceu na igreja, né? Era um bebê quando veio para a igreja. Qual é a conexão que você tem com o catolicismo? Com as imagens. Por quê? Porque você nunca conviveu. Entendeu a jogada? Como é que a pessoa pode achar que não, eu vou criar, eu não preciso da igreja, eu consigo ter Deus no meu coração. Seu filho não vai ter conexão com Deus, porque da mesma forma que uma criança que é criada dentro do catolicismo, ela cria conexão com as imagens e ela acredita naquilo e é difícil aquilo sair do coração dela, da mesma maneira que uma criança que cresce na igreja, ela também não consegue imaginar adorando uma imagem de escultura, porque para ela não faz sentido nenhum, porque ela cresceu dentro da igreja, aquilo não é uma verdade, uma realidade para ela. Se o seu filho crescer fora da igreja, vai ser a mesma coisa. Deus? Ele pode até falar, eu acredito. Ele pode até falar, ele vai ser um crente não praticante. Não, eu sou um... Tem gente que fala, não, eu não sou crente. Eu não sou de religião. Gente, cristianismo não é religião. Mas o que te conecta a Deus, queira ou não queira, goste ou não goste, é a igreja. Por isso que Jesus veio estabelecer, porque senão... Não precisa ir muito longe, gente. Se a gente ficar... Vou usar um motivo aqui. Trabalho. Se arrumar um trabalho lá, deu um problema no teu trabalho, e aí você precisou faltar 15 dias da igreja. No 16º dia, você já está mais para lá do que para cá. É verdade, gente. Você já está arrumando desculpa para não vir, já querendo até que aumente um pouco lá, porque aí você não fica com peso na consciência, né? Ah, eu vou falar que eu estou trabalhando, que eu não fico com peso. Porque você vai perdendo conexão. Completamente. Nenhum de nós deveríamos aceitar partir dessa terra sem deixar um legado. E o legado mais importante, ou tão importante, quanto o que as pessoas vão falar de você quando você morrer lá no seu caixão, mesmo que seja mentira. Porque quando morre é uma beleza, né? Ai, fulano era tão bom. Uma pessoa maravilhosa. Não é que o povo fala? Vai fazer falta. Daqui um mês está nem lembrando mais. Não, hoje está até menos, né? Gente, eu acho que eu sou muito quadrada. Porque eu ainda sou daquelas que curte, assim, não curtir no sentido de... Mas eu sou daquelas, assim, que tem coisa que não faz sentido, assim. Por exemplo, eu vi uma pessoa que ficou viúva, né? E ela, né, todo mundo lá dando as condolências, né? Facebook, beleza, entrega todo mundo. E aí todo mundo dando as condolências, ela, obrigada, gente, tá muito difícil. Gente, 15 dias depois a mulher estava lá com um sorrisão, lá com a... Lindona, gatona, ela, obrigada, gente. Eu olhei e falei, cara, eu acho que eu sou quadrada. Porque eu não ia nem estar pensando em Facebook, viúva. Só se você tem um marido muito ruim. Aí, graças a Deus. Aleluia! Me libertei. Vai te encontrar, né, irmã? Você vai sofrer, né? Tem umas irmãs que vai soltar foguete.
Louvado seja. Vai estar igual aquele meme da Nazaré. Da Nazaré não, da Joelma, da Calypso, sabe aquele meme? Que ela está assim, por fora triste, aí no fundo tem a cara dela. Ai, graças a Deus. Só se forma, porque se você tiver um marido normal, bom, né? Um marido correspondente ao que um marido tem que ser, se você tem uma esposa correspondente ao que uma esposa tem que ser, o normal é você sentir. Agora, se não for, você fica lá, né, lá de frente. Hoje em dia não vela mais praticamente, né? Aí você já fica assim, nossa, que hora que a Fumpar vem para não garantir. Vai que esse homem levanta dos mortos. Vem logo, São Nelson, para não ter perigo nenhum. Mas mais do que as pessoas lá no teu velório vão falar, nossa, essa pessoa foi uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa extraordinariamente usada por Deus, é qual o legado que a sua família. A nossa casa precisa ter lembrança de quem nós somos. Isso fala, viu? Porque você vai ver algumas coisas se reproduzindo. Por exemplo, eu cresci num lar evangélico. Eu tenho lembrança, e meu pai tem esse hábito até hoje, mas eu tenho lembrança da minha mãe sentada no sofá, lendo a Bíblia. Eu não sabia ler. Aí eu catava qualquer livro, qualquer Bíblia, sentava lá, com a Bíblia de cabeça para baixo, e eu estava lendo. Por quê? Porque eu via minha mãe ler a Bíblia. Eu via meu pai de joelho orando. Eu fazia o quê? Eu ia orar de joelho também, porque a oração de joelho não está aguentando mais ficar de joelho, mas todo mundo ora de joelho, eu vou orar de joelho. A Esther faz a mesma coisa. Só que se eu não visse isso nos meus pais, o meu pai, ele estuda a Bíblia até hoje. Meu pai tem mais de 70 anos. Se você chegar na casa da minha mãe agora, em cima da mesa da cozinha, vai estar a Bíblia dele e os cadernos de anotação dele. E ele não prega, viu, gente? Ele não faz culto. Mas se você perguntar para mim qual é o maior legado que o meu pai me deixou, foi o amor pelo ensino. Porque ele gosta tanto de aprender que sem saber, sem perceber, ele implantou isso dentro de mim. Tanto que ele falou para mim, quando eu partir, minhas Bíblias, meus coisas de estudo, é tudo seu. Ele tem um armário no quarto da minha mãe, no quarto deles, só de Bíblia. Gente, meu pai tem Bíblia de tudo quanto é tradução que você imaginar. E ele não falou para mim, ele gosta, é dele, está nele. E porque está nele, isso foi passado para mim, porque eu cresci vendo isso. Abre aí, coloca aí para mim, gente, 2 Crônicas 32. É esse? 32:1? Ah, não, era sobre a invasão que eu queria falar. Deixa eu olhar aqui. Não, era sobre a 2 Crônicas? Não, então não é esse não. Esse é o que eu queria falar de Senaqueribe que invadiu. Coloca para mim, Jeremias 15, versículo 4. Fala. Ah, esse aqui é Jeremias. Já mudou. Farei com que seja um objeto de horror perante todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Manassés foi o ser humano mais endemoniado que passou dentro da nação de Israel. O mais endiabrado. Porque em nenhum momento Ezequias teve o cuidado de olhar para dentro da casa dele e observar quais eram as posturas e o comportamento que o filho dele estava tendo. E se não bastasse isso, abre aí para mim. Abre aí, ó, coloca aí para mim. 2 Reis, capítulo 20, versículo 13. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros. Volta só para fazer sentido. Volta Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois soube que Ezequias havia estado doente. A doença que Deus o curou. Pode ir. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes
toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores óleos, seu depósito de armas, tudo quanto havia nos seus tesouros. Está parecendo mineiro. Não está? Gente, que loucura é essa que vocês têm? Eu não tenho esse hábito, não. Você vai na casa das pessoas, vem cá conhecer minha casa. Como assim, gente? Fazer um tour na sua casa? Ah, é tudo mentindo. Aqui, aqui é o nosso quarto. Tem gente que senta na sua cama, misericórdia. Esse aqui é meu banheiro, meu closet. Ó, que chique. É meu closet. Esse daqui é o quarto das crianças. Gente, tá doido, é? Não, e é um costume totalmente sem noção. Vou te dizer o porquê. Seu quarto é seu santuário. Ninguém deveria entrar lá. Principalmente o de fora, gente. Como assim? O mineiro tem essas manias. Vem cá conhecer minha casa. Eu não quero conhecer sua casa, não, irmão. A sala já está bastando. A sala, a cozinha, né? Que é os lugares que a gente mais fica, né? Faz sentido isso não, gente. Mas aí, Ezequias minerou aqui. Mostrou tudo que tinha. Não deixou de lhes mostrar nada. Fiquei imaginando ele até abrindo as gavetas. Olha para o senhor ver. Tanto do seu palácio quanto de todo o seu reino. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou. Gente, Isaías era um homem de Deus mesmo. Isaías chega para ele e fala assim, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor Ezequias. Que disseram aqueles homens, de onde vieram a ti? Ezequias respondeu, vieram de um país muito distante, da Babilônia. Ele disse, o que eles viram em teu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo que há no meu palácio, não deixei de mostrar nada dos meus tesouros. Depois, gente, você é roubado, sabe por quê? O próprio parente que está roubando, você mostrou tudo. Vai lá. Então Isaías disse a Ezequias, ouve a palavra de Deus. Acho que nessa hora Ezequias já falou, ai. Porque Isaías vai e pergunta, o que é que aconteceu? Aí ele conta. Na hora que ele termina de contar, ele fala, Deus tem uma palavra para você. Dias virão em que tudo que tens em teu palácio será levado para a Babilônia. Todas as riquezas que os teus antecessores acumularam até o dia de hoje, nada restará. Olha só, Deus falou para ele assim, tudo que os seus avós, bisavós, tataravós deixaram de herança, vai ser levado embora. Só porque você resolveu mostrar sua casa para o homem. Pode passar. Serão levados até mesmo alguns de seus próprios filhos. Aí começou a pegar, hein? Que tu gerares, porque não tinha filho ainda, né? Manassés foi o primeiro. Que tu gerares. Eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Você sabe o que significa? Sabe? Não, trabalhar o de menos. Você não vai ter mais descendência, filho. Porque quando você levava um homem como eunuco para um palácio, para um harém, você acha mesmo que o rei ia deixar um homem lá funcionando dentro do harém? Aquele tanto de mulher solta, bonita. Então, o que eles faziam com o eunuco? Castrava. Bom, vou castrar você, porque eu garanto que você não vai fazer nada com as mulheres do meu harém. Aí Deus estava dizendo o seguinte, os teus filhos vão ser eunuco, ou seja, você não vai ter descendente. Quem vai assumir depois de Manassés? Então, cadê? Então, Ezequias disse a Isaías. Boa é essa palavra do Senhor que proferiste. Gente, Deus acabou de falar para você assim, vai roubar a sua casa, vai levar tudo, você não vai ficar com nada, seus filhos homens vai ser castrado. Aí o rei olha para Isaías e fala, que palavra maravilhosa. É muito boa essa palavra. Dando uma paulada em Ezequias. Mas o porquê? Pois ele havia entendido que haveria paz e segurança durante a sua... Tipo assim, Letícia, eu vou estar... Enquanto eu viver, vai ser depois que eu morrer mesmo, porque o senhor falou que vai fazer no Benjamim. Que pensamento maluco! Daí a gente está sentado ouvindo essa palavra, a gente fala assim, nossa, mas que absurdo ele fazer isso. Só que a gente faz, indiretamente, o mesmo que ele fez. Quando, pastora? Quando eu coloco o meu trabalho na frente da minha família.
Deus está falando assim, ó, se você não tiver tempo para cuidar do que é seu, se você não tiver tempo para implantar o meu reino dentro da tua casa, se você investir a maior parte do teu tempo trabalhando, você vai ser saqueado e não vai ter descendência tua diante do meu trono. E a gente está o quê? Amém, Senhor. O importante é ganhar dinheiro. Deus está falando assim, ó, conserta, tenha tempo, seja exemplo, tenha paciência, conserta a tua casa, organiza as coisas da tua casa. E a gente está pensando que não, é importante eu servir a Deus, eu fazer, irmão, de nada vai valer. Eu vou me usar como exemplo. De nada vai valer para Deus eu estar aqui, fazer todos os cultos, quando a bispa viaja, orar por todas as pessoas, ser uma bênção aqui, e a estar se perder. Era isso que Deus estava falando para Ezequias. Ezequias, você é um homem, filho, um homem que tem comunhão comigo, só que você não está preocupado com o que vai acontecer com os teus filhos, e isso é um problema. Você não está preocupado em estabelecer uma geração que me busca, e isso é um problema, Ezequias. Só que o problema é que quando invade Judá, Ezequias está vivo e ele vai assistir. Tudo que aconteceu, os filhos sendo levados, ele vai assistir de camarote. Deus está trazendo para nós nessa noite uma palavra muito séria. Muito séria. Todas as bênçãos, todas as promessas, tudo aquilo que Deus tem falado que vai liberar sobre nós passa por essa consagração da nossa família. Mais um texto para mim, Eduardo. Gênesis 18, 19. Porque eu escolhi, Deus está falando para Abraão, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor, para praticarem a retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Ah, pastora, está aí. Por que eu oro? Por que eu clamo? Por que eu peço para Deus fazer e nada acontece? Por causa disso daí. Ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor. E para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na minha vida o que Ele prometeu. Se eu não tenho a preocupação de estabelecer Cristo dentro da minha casa, não tem por que as promessas dele se cumprir. Não faz sentido, não casa. Deixa eu te dizer uma coisa. A aliança mais clara que Deus deixa para nós chama-se casamento. Por quê? Não sei se você sabe, mas segundo a Yakuza é a máfia japonesa. Eles têm uma regra lá. Eles e a máfia italiana também têm a mesma regra. Homens casados. A primeira coisa que eles fazem é revirar a vida do homem. Se ele traiu a mulher, não serve para entrar. Por quê? Ué, se você não foi fiel, a mulher que você fez uma aliança vai ser fiel a nós que não é nada. Aí o que eles fazem? Não serve. Próximo. Se eu não consigo ser fiel, a aliança que Deus me obrigou a casar. Obrigou? Levanta a mão aí que nós vamos te ajudar a ser liberto. Quem aqui casou, obrigou, pastora, colocaram a arma. Estou vivendo cárcere privado. Casei, obrigado, pastora. Levanta a mão aí. Ninguém? Todo mundo casou porque quis? Tem uns que estão assim, graças a Deus que eu nem casei. Casou porque quis? Ok. Essa aliança precisa ser zelada. Ninguém me obrigou a casar com o Mael. Mas a partir do momento que eu casei com ele, eu não tenho o direito de traí-lo. Hipótese alguma. Ah, mas eu tive os meus motivos. Eu tenho um probleminha de caráter que eu preciso tratar diante do trono de Deus. Porque tanto é que a aliança do casamento é... Gente, a única aliança que se assemelha ao que Cristo pede para a igreja. Porque ele fala assim, ó, que vocês sejam um
comigo, assim como eu e o Pai são um. E o casamento é a única aliança que Deus vai falar. Você se torna um quando você casa. Se eu não tenho preocupação com a salvação do Mael e ele não tem preocupação com a minha salvação, eu posso ser a pastora mais linda do mundo. Mais teteia, mais engraçadinha. Para Deus não está valendo nada. Porque eu preciso trazer a minha casa para o altar do Senhor. Porque senão essa bênção de Abraão não repousa sobre mim. Daí a gente fica, Deus, mas eu oro, eu clamo. Como está a minha casa? A pergunta de Deus essa noite é, como está a sua casa? Pastora, mas a minha mulher é difícil, meu marido é difícil. Pede estratégia para Deus. Fazer o quê? Tem que pedir, né? Graça. Deus me ajuda, que eu não posso matar, mas o Senhor pode levar. É verdade, se o senhor quiser passar o anjo da morte aqui de noite, aqui, ó, lá de cá da cama, o senhor pode ficar à vontade. Uai, orar para matar não é pecado, não, tô brincando. Orar para Deus levar, gente, para Deus levar, não é para você levar, não, é para Deus. A geração de Manassés vai trazer um avivamento, não sei o que a gente pode dizer, né? Maligno para dentro. Os filhos, o Manassés vai trazer um avivamento maligno para dentro da nação de Israel. E tudo isso porque ele não soube, porque Ezequias não soube comunicar para Manassés quem Deus era. Eu falei isso na sexta-feira, eu vou repetir. Gente, filho não dá trabalho. Ele é o trabalho, em pessoa. É diferente. Filho não dá, eles são o trabalho que você vai ter pro resto da sua vida. Mas pelo menos até ele completar a maioridade, ele é o seu trabalho. Porque você tem a responsabilidade. Lembra que no Antigo Testamento tinha uma das alianças que Deus estabeleceu com Abraão? Foi a aliança da circuncisão? Que ia lá, que é como vou falar aqui, como se fosse uma cirurgiazinha de fimose, que era feita no homem. Lembra disso? E aí Deus vai estabelecer isso como mandamento perpétuo. E o judeu, ele faz isso até hoje. Por quê? É uma marca. Todo judeu olha para o seu corpo e lembra. Eu sou de Yahvé. Eu tenho dono. A gente não faz isso, graças a Deus. Os homens glorificam de pé. Porque o trem é feio. De dor. Só que Deus espera que seja implantada uma marca dentro do meu e do seu coração. E essa marca, se eu tenho filho, eu preciso repassar essa marca. Se eu sou casada, essa marca precisa começar a ser implantada na vida do meu cônjuge. Eu estava conversando com o Louvor antes do culto e eu estava falando para eles algumas coisas que eu tinha visto, que eu tinha pesquisado. A gente vive uma geração que está muito mais preocupada em ser bem-sucedida, em dar uma boa casa, não está errado. Em dar uma boa escola, não está errado. Em dar tudo que o filho precisa, não está errado. Mas uma geração que não se dá para os filhos. E pior ainda, não dá Jesus para eles. Quando você faz teologia, a gente estuda vários artigos, até para você entender o contexto do evangelho no Brasil. Você sabia que pelo menos metade da população carcerária do Brasil são filhos de crentes? Para quem tem o desejo de fazer capelania prisional, igual a Sara, corajosa, você pode fazer o curso de capelania e trabalhar dentro da prisão. Se você tiver a curiosidade de ir lá, eles até deixam. Você vai falar assim, eu sou evangélico, eu quero fazer um trabalho na cadeia. Menino do céu, cata você até dentro do colo e põe lá dentro. Verdade. De tanto que muda as celas que tem um trabalho evangelístico, são os presos que dão menos trabalho lá, que não dá trabalho, né? Pelo menos metade. Se você entrar lá, você vai encontrar muita gente que está lá, filho de crente. Eu não estou falando isso para colocar um peso sobre você, eu estou chamando a sua responsabilidade. Eu não estou falando que todo mundo que está lá foi culpa do pai e da mãe, eu não estou dizendo isso, eu estou te chamando a uma reflexão. Se Deus perguntar
hoje, para mim e para você, que é pai e mãe, como está o nível de comunhão do nosso filho com Deus, qual seria a nossa resposta? É essa a questão. A intenção dessa palavra não é trazer peso. Ai, tá vendo, eu fui um péssimo pai, porque meu filho desandou. Não é isso. É você parar e falar assim, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Quando ele cresceu, ele tomou a decisão dele. Beleza, você fez o que você tinha que fazer. Mas eu estou trazendo esse texto porque quando Deus fala para Ezequias pôr a casa em ordem, é porque a casa não estava em ordem. Uma coisa é teu filho crescer, pegar a maioridade e tomar outro rumo para a vida dele. Outra muito diferente é Deus olhar para mim e para você e falar assim, a sua casa está uma bagunça, organiza isso daí. E eu vou dizer uma coisa para você, se Deus está trazendo essa palavra nessa noite, é porque precisamos avaliar como anda a nossa casa. Todos nós precisamos. Precisamos avaliar como está a nossa casa vida, precisamos avaliar como está a nossa casa família diante do trono de Deus. Eu brinquei com vocês que filho não dá trabalho, filho é o trabalho. Aí talvez você está sentado falando assim, pastora, mas não é fácil criar um filho hoje. Eu concordo, não é fácil. Pastora, não é fácil criar um filho. Pastora, mas como é que eu faço para implantar Jesus? Uma coisa que Deus me ensinou, porque desde que eu engravidei, eu comecei a orar a Deus. Por essa menina. Porque eu queria uma menina. Já começou aí. Falei, Jesus tem que ser mulher, porque eu não me vejo mãe de menino. E quando a Esther nasceu, e eu estava até falando para os meninos, quem tem filho pequeno sabe, é fácil você pôr ele para orar? É fácil, Ronildo? Não é, gente, tem hora que eles emburram, eles não querem orar. Quer Jesus, não. Eles não entendem, ué. Eles não entendem. Não quer orar, não. Faz tromba. Aí no começo eu queria matar. Já Jesus na goela dela. Vai querer Jesus sim. Pecadora. Aí com o passar do tempo, o Senhor falou para mim assim, ó, me peça para eu te ensinar. Eu sei o caminho. Para que o meu espírito entre dentro da Esther. Oh. Às vezes a gente acha pesado. Meu Deus, como é que eu vou criar meus filhos na tua presença? Pergunta para aquele que fez teu filho. Ele criou, ele sabe o caminho. É que a gente tende a tomar para a gente, né? E o que eu estou te falando serve para tudo. Eu estou falando sobre implantar o reino de Deus, mas serve para tudo. A gente foi pôr Esther para fazer dever. Gente, é um teste. Certificado Jó de qualidade, de paciência, aquilo. Porque misericórdia. E ela rabiscava, e ela fazia tudo errado, e ela distraía. Eu falei, Mael, assim, será que ela tem problema? Foi, Mael. Falei, gente, será que essa menina tem problema? Mael, não tem não, tá amarrado. Aí eu virei e falei assim, é esse gene ruim teu aí, porque eu gostava de estudar. Eu todas vezes que fugia, até pulava o muro da escola. Já fiquei olhando para a menina, falei, Jesus amado. A cor já não herdou minha, o cabelo já não é meu. Só um pedaço do cabelo, né? Dá uma de Dona Benedita, tem hora, que é minha sogra. Eu falei, pronto, só falta ter herdado isso aí também da escola. Eu tô perdida. Aí o que eu fiz? Falei, Senhor, será que essa menina tem algum problema, Senhor? De déficit de atenção, né? Que a gente vê tanta coisa hoje. Aí Deus colocou uma coisa no meu coração que eu vou confirmar amanhã. Deus colocou no meu coração assim, ela está na turma errada. Comentei até com a Camila ontem. Pode perguntar lá na escola. Por quê? Porque tem pré-1 e pré-2, né? O pré-2 depois você vai para a primeira série. E ela está numa escolinha particular. E aí veio no meu espírito assim, pergunta lá na escola, a turma do do ano passado, de 3 anos dela, não está estudando com ela mais. Pergunta para ela. E eu fui perguntando o nome dos amiguinhos do ano passado, saiu tudo. Então, quer dizer, a turma de 3 anos, que fez 4, não está. Aí veio no meu espírito assim, ela está com a turma do pré-2. Essa matéria não é para ela. Gente, já tem 4 anos. Pré-1, a professora passou o alfabeto inteiro. Inteiro, gente, até YW. Ela olhava assim, eu não sei, mas é. 1h30, gente, para fazer metade de um alfabeto, olha lá.
não está no... Amanhã eu vou perguntar. Eu vou confirmar para vocês. Mas veio no meu espírito, ela juntou as turmas. Paula, não tem turma para ela. E ela está com a turminha dos maiores. Então, ela está aprendendo a matéria dos maiores. Só que não está compatível com a idade. Eu vou perguntar. Conversei com a Camila. A Camila falou para mim que o Lourenço está aprendendo agora. E o Lourenço é 1 ano mais velho que a Esther. Ele está no pré. Quer dizer que a Esther está aprendendo. Coitado, está apanhando lá, né? O que o Lourenço está aprendendo agora, coitado, está apanhando lá. Olha pra você ver, tadinha. E eu lá achando que a menina tem problema. Mas o que eu fiz? Orei. Falei, Deus, me ensina a ensinar. Porque eu vou falar a verdade para vocês, gente. Tem hora que eu tenho vontade de catar o lápis e enfiar o lápis dela. Porque não é fácil. Gente, eu sei que não é fácil criar filho. Por todo o amor que a gente tem. Esses dias eu virei para ela e falei assim, vem cá, deixa eu engolir você de novo. O prossegue para dentro, que aqui dentro você não dá trabalho para mim. Mas tem jeito, né? Se você tem dificuldade, seja qual for a faixa etária do teu filho, mora debaixo do teu teto, está sobre a sua autoridade. Pastora, mas eu tenho dificuldade de como fazer, de como implantar o reino de Deus. Pergunta para quem é dono. A gente tende a abrir mão dos nossos filhos muito facilmente. Ah, não quer mais, está com dificuldade, não quer, eu não tenho mais o que fazer. Não desista. Por isso que eu falei para você, a intenção dessa palavra não é trazer peso, é trazer consciência. Eu parto do seguinte princípio, foi consagrado nesse altar? Foi. Nasceu, levantei, que é pedaço de gente, falei, Deus é teu, então eu vou para o trono, falo, Deus, meu filho está adolescente, está com dificuldade, não quer ir para a igreja, não quer te servir, não quer saber, mas um dia eu levantei ele no teu trono, me ensina a correr atrás do tempo perdido, eu não sei onde meu filho se perdeu, eu não sei onde a mensagem do evangelho saiu ali, que não se implantou, não se estabeleceu. Mas eu não aceito perder meu filho para a droga, para o mundo, para a imoralidade, para a idolatria. Eu não aceito perder meu filho, eu não vou perder. Muitas vezes nós aceitamos facilmente. Esse foi o erro de Ezequias. Colocar a casa em ordem é passar os olhos e falar, Senhor, detectei esse problema. E agora, Jesus, como é que eu vou começar a consertar aquilo que eu posso consertar? Porque, por exemplo, se você é casado, teu marido ou tua esposa não é crente, não tem como você fazer muita coisa, né? Você vai obrigar o homem, vai obrigar a mulher a fazer as coisas de Deus? Não tem jeito, você vai orar. Agora, filho, você pode chegar diante de Deus e falar, Deus, qual é o caminho? Mas além de você orar, pedindo para Deus te ensinar como implantar o reino de Deus dentro do coração do seu filho, você precisa ser. Ele precisa ver Jesus na gente. Senão fica difícil. Senão o filho da gente chega aqui na igreja, vê a gente uma benção aqui, em casa. Uma bruxa danada. É verdade. Não é uma regra, mas quantos filhos de cristãos saem da igreja? Na adolescência, pré-adolescência e juventude. Por quê? São coisas que nós, e agora estou falando todos nós, eu me incluo nisso, precisamos questionar. Por que os nossos filhos chegam a uma faixa etária, não querem mais ir para a igreja? Jesus, o que está acontecendo? A gente precisa, Rolida, começar a se perguntar, Deus, o que está acontecendo? Me mostra. Será que sou eu que não estou sabendo implantar? Será que sou eu que estou cobrando além do que ele pode dar? Uma coisa que eu estabeleci dentro da minha casa, estabeleci dentro da minha casa, mas é porque é visão pastoral. Que eu converso com o Mael. A Esther não é pastora, eu não vou cobrar dela a minha vida com Deus, gente. Não existe. Eu cresci amiga de filho de pastor, e eu sei o tanto que filho de pastor sofre. Não, porque parece que os filhos de pastores têm que ser um Jesus encarnado na terra. Os coitados podem nem pecar. Todo mundo da igreja pode pecar, menos os filhos de pastor. E o que eu vi as meninas sofrer com isso? Eu estabeleci para a minha vida, eu não vou deixar ninguém cobrar a santidade da minha filha. Eu cobro. Os outros não. Porque eu sei quem ela é dentro da minha casa. Eu sei quem ela é com Deus.
E o ministério é meu, não é dela. Não vou cobrar dela que ela tenha a comunhão que eu tenho com Deus. Eu vou orar a Deus para que ela tenha comunhão com Deus que ultrapasse a minha. Mas cobrar, não. Eu vou ser para que ela deseje ser. Você ganha muito mais as pessoas pelo exemplo do que falando. Porque eu vou te falar uma coisa. Fia é um bicho que, às vezes, ele sabe que está errado, mas só de pirraça. Eles faz. Ô bicho pirracento. Eu sei que não pode, mas minha mãe fala tanto na minha cabeça que eu vou fazer. Olha para você ver. É endemoniado o trem desse. Mas eles fazem isso. Pior que faz. Lá no coração. Por isso, gente, que a melhor coisa que tem é colocar a casa em ordem, estabelecer as coisas de Deus e começar a falar, Deus, como é que eu vou trabalhar esse endemoniado aqui? Como é que eu vou trabalhar essa endemoniadice aqui, Senhor? E você vai começar a perceber que, dependendo da faixa etária, você vai ganhar muito mais pontos no joelho do que falando. Mas muito mais. Muito mais. Eu lembro da minha adolescência que eu desviei. Fiquei 2 anos fora da igreja. Eu desviei dentro de casa, assistindo novela. Esse foi o meu desviar. E aí, eu lembro assim, que a minha mãe... Gente, eu fiz até chantagem com a minha mãe, tadinha. Se a senhora me pôr de manhã, eu volto para a igreja. Porque eu estudava à tarde, eu não queria estudar à tarde. Tadinha, minha mãe mudou de escola, pôs eu de manhã e eu não voltei para a igreja. Se eu fosse minha mãe, eu tinha voltado eu para a tarde. Pois eu vou voltar para a tarde. E tinha momentos que eu tinha vontade de voltar para a igreja. Eu tinha saudade. Deixa eu te falar uma coisa, se você cria um filho dentro da igreja, ele vai sentir saudade. Se ele tocou Jesus, ele vai. Pode ter certeza que ele vai sentir saudade. E aí, eu sentia saudade. Só que quando eu estava balançando para voltar, lá via meu pai me cobrar. Porque você vai para o inferno do jeito que você está. Você? Isso não é testemunho. Não vou voltar para a igreja nada, não. Aí por isso que eu te falo que fui pirraça. Aí eu não voltava de pirraça. Aí quando meu pai parou de falar, quem tinha mais graça, falei, agora não tem mais graça. Eu voltei. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração nessa noite. Samuel, vou dar esse último exemplo rápido para a gente fechar, passou pela mesma situação de Ezequias. A mesma. A gente olha para o texto de Samuel, né? O povo pedindo um rei, né? O povo endemoniado. Onde você veio pedir um rei, sendo que Deus governava. Lê a passagem para você ver. Por que o povo vai pedir um rei? Samuel está velho. E aí ele põe os filhos dele para governar. Aí o povo olha e fala, não. Ó, Samuel, o seu reinado, o seu governo, a sua liderança, nós até aceitamos, porque você é um homem íntegro. Mas os seus filhos, nós não aceitamos. Nós queremos um rei. O povo vai pedir um rei, não é porque... Aí Samuel vai fazer a fatídica oração. O povo está pedindo um rei. E aí Deus vai falar para ele assim, não, mas eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, Samuel. E a gente fica assim, onde já se viu esse povo maledeto, fazer um negócio desse. Só que aí você vai ler o texto de Samuel, de 1 Samuel, lá no final do primeiro livro de Samuel, você vai perceber o seguinte, os filhos dele corrompiam o direito, aceitavam suborno, fazia coisa errada na porta do templo, e o povo tudo assistindo. Aí o povo falou, não, nós não queremos seus filhos reinando sobre nós. Desse jeito aí, não. Nessa noite, Deus chama a nossa atenção para darmos continuidade àquilo que Deus tem implantado na nossa vida. Para você que é solteiro, achando, graças a Deus, hoje eu só recebi, mas não é para mim, é para você. Sabe por quê? Primeiro, um dia você vai casar. Não, pastor, eu sou igual a Cindy. Eu não vou casar. Eu estava falando para eles hoje, antes de começar o culto, que a gente tem de tudo aqui no louvor, né? Solteiros, casados. Mesmo que você esteja pensando, não, pastor, mas eu não tenho intenção de casar, então isso não é para mim, ou meu filho está adulto, minha filha está adulta, isso não é para mim. Você tem a responsabilidade de gerar filhos espirituais. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Pastor, eu sou solteiro, eu moro com a minha mãe, com meu pai, estamos velha. Aí, ó, velharada, vocês aí que consertam a vida de vocês,
Porque está vendo a pastora falar? Porque eu sei que tem filho que vai falar isso. A pastora falou. Só que você tem a responsabilidade de gerar filhos espirituais. O apóstolo Paulo não teve um filho na carne. Nenhum. Ele não teve filhos. Sangue. Só que ele tratava as pessoas que ele ganhava para Jesus como filhos. Quem aqui foi chamado, comissionado por Deus para pregar o evangelho e ganhar alma? Vocês não? Foi só, Jesus falou só para os discípulos. Se você partir do ponto que Jesus comissionou todos nós a ganharmos almas e a fazermos discípulos, as pessoas que você ganhar para Jesus são seus filhos espirituais. Como é que está a sua casa? Você tem responsabilidade. A responsabilidade dos seus filhos espirituais olharem para você e querer ser semelhantes a você. E querer o mesmo Jesus que você tem. E se inspirar em você. Essa palavra é para todos nós. Para quem é casado, coloca a tua casa em ordem. Para quem tem filho, coloca a tua casa em ordem. Para quem tem nada, só tem os cachorros, igual a Cindy, coloca a tua casa em ordem. Por quê? Ai, pastor, mas eu não tenho a casa, a cachorrada não precisa converter. Coloque então a sua vida em ordem. Seja um agente de Deus dentro da tua casa, para que a tua mãe e teu pai consigam manter a casa em ordem. E você tenha autoridade no reino espiritual para pregar o evangelho e ganhar filhos espirituais. E gerar filhos espirituais. Que tem tanto peso quanto levar os filhos biológicos para a glória.